Glória a Deus. Evangelho de João. Glória a Deus. Capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. E somente o versículo de número 24. Pode ficar sentado mesmo, para necessitar. João capítulo de número 4 e o versículo de número 4, a qual a palavra do Senhor nos diz: Deus é Espírito, e importa que os que adoram o adorem em Espírito e em verdade. Estamos em um culto de louvor e adoração ao santo nome do Senhor Jesus. E o interessante que nesta passagem de João, quando Jesus chega a Sicar, uma cidade samaritana, ali ele e os seus discípulos chegaram a um determinado local e ali ele para descansar. A palavra nos fala que foram eles comprar mantimentos para alimentar. E ficou Jesus. A adoração requer sacrifício. A adoração requer obediência. A adoração requer entrega total. Por que, meus queridos? Quando Jesus vê a mulher, a qual ela vai tirar água do poço, a palavra nos fala que ele pede água. A mulher prontamente oferece. E ela começa a questionar: por quê? Judeus e samaritanos não se davam bem. E ele pede água a ela. A palavra nos fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Quando se fala em adoração, se fala em obediência. Quando se fala de adoração, se fala de entrega total. Por quê? A palavra nos fala que os discípulos fazem uma pergunta a Jesus: Mestre, qual é o maior ou o mais importante de todos os mandamentos? O que Jesus responde? Amarás a Deus de todo o coração, entendimento e sua força. Requer uma adoração completa. E muitas vezes nas nossas vidas a gente não colocamos Deus em primeiro lugar. Colocamos os nossos compromissos, os nossos propósitos, os nossos próprios erros. Por que eu falo? Porque é mais fácil eu marcar com alguém e cumprir do que eu falar assim: eu vou cultuar hoje, e chegar no momento ao imprevisto, eu não vou. Porque quando a palavra nos diz, olha, devemos buscar a Deus enquanto podemos achar. E muitas vezes nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Nós colocamos
nossa vida secular também. E o ser humano, ele tende a inclinar-se. Porque quando a mulher pergunta, olha, mestre, eu já tive 5 maridos. Ela confessa ao Senhor. Ele fala, realmente. Mas vocês procuram aqui, olha, a água neste poço, mas eu te ofereço a água da vida eterna. A obediência gera temor. Neemias capítulo de número 8, verso 5, a palavra nos fala que quando Esdras começa a ler, ou abrir os livros e começa a ler, todos ficaram de pé. E ali ele começa a ler e explicar. E todo o povo de Israel temia e adorava o Senhor. E por que com nós hoje, conosco hoje, estamos perdendo o amor a Deus? Porque muitos estão perdendo o temor. Porque a palavra nos fala, é profético. E pelo aumentar a iniquidade, o amor de muitos, hoje nós vemos que muitos que estavam na presença de Deus estão afastados. Muitos que buscavam o Senhor estão desanimados. Muitos que buscavam o Senhor não querem mais nem saber de buscar, porque já deixaram se incomodar com as coisas passageiras. Desse mundo nós levaremos riquezas, levaremos tesouros, levaremos bens materiais. Desse mundo não levaremos nada. Porque fala em buscar primeiro o reino de Deus. Porque a palavra já nos garante, olha, né? Apocalipse 21 nos diz que Deus já preparou lugar. E é preparado, viu? João descreve como é que é essa cidade, as ruas, os muros, e quantos portões são? 7 portões. Teremos entradas. Mas para chegarmos lá, teremos que renunciar. Ter muitas renúncias. Porque eu te falo, a palavra nos fala que tinha um jovem, olha, havia um jovem que chegou a Jesus. E mestre, o que eu faço para entrar ou herdar dele? O que o mestre fala? Olha, amar a Deus com seu coração, com teu entendimento, com tua força, você cumprirá os mandamentos. Mestre, mas isso tudo eu faço. Muitos falam, olha, mestre, eu faço, eu sei. Mas Jesus olha para ele. Ainda te falta algo. Vendo o que tens e divida com os que necessitam. Aquele jovem havia muitos bens e ele desceu, porque ele estava firmado
bens materiais, firmado na terra. E muitas vezes nós firmamos nossas vidas em bens materiais. Se você quer seguir Jesus, o que é que nós devemos fazer? Negar nós mesmos. O que é negar nós mesmos? Renunciar. Todas as práticas que nós fazíamos antes, deixar. Nova criatura. Porque muitos falam: estou na casa do Senhor, estou dentro da igreja. Estou dentro da igreja. Mas será que Cristo está em você? Cristo está em nós, firmado na palavra? Será que nós estamos alicerçados no Senhor? É renúncia. E a verdadeira adoração a Deus é renúncia. O povo do Egito, eles adoravam a Deus, renunciava, mas voltava atrás. Renunciava, voltava atrás. Constantemente. Tanto Deus falou: olha, Moisés, eu vou mandar um anjo e adiante desse povo. Sabemos que um anjo do Senhor, a proteção é enorme. Um anjo é equivalente a 185.000 soldados. Imagina, eu vou te mandar um anjo na sua frente, na frente do povo, mas eu não irei comigo, porque esse povo me adora e não adora. Eu já estou farto, assim dizendo. O interessante é que Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus. Será que nós temos uma intimidade com Deus para nós falarmos com Ele e Ele nos responder? Porque Moisés falava com o Senhor respondia: olha, Senhor, se o Senhor não for comigo, conosco, eu não quero nem sair daqui. Não me faça nem sair daqui, Senhor. É intimidade, a adoração ao povo. E nós? Será que nós estamos enquadrados nesse versículo de número 24 do capítulo 4 de João? Nós estamos enquadrados para quando o Senhor chamar e nós dizemos de coração, não na boca: eis-me aqui, Senhor. O Senhor chamou muitos homens e mulheres de Deus, mas também o Senhor desprezou muitos, porque não estavam alicerçados nos caminhos do Senhor. Isso só me faz lembrar daquele jovem, um jovem profeta, jovem. Deus fala com ele: olha, fala com aquele rei, olha, você fala o que eu te falei, você declara contra aquela nação, e não volte pela mesma estrada, pelo mesmo caminho, e nem coma em lugar, vá e volte. Muitas vezes nós nos deixamos ser enganados por falsos profetas,
Porque a palavra nos fala, né? Chegando no meio do caminho, o Senhor foi ao encontro dele, se dizendo profeta, um velho profeta, e o convida, dizendo que Deus manda, sendo que Deus já tinha falado com ele: olha, vá e volte para outro caminho, não pare, porque se você parar, você vai morrer. Deu ouvidos ao falso. E muitos hoje estão dando ouvido àquilo que não é de Deus. A palavra nos fala que aquele jovem volta, senta-se à mesa, e quando começa a alimentar-se, Deus usa o profeta, fala: olha, você não me ouviu, não fez o que eu te falei, você vai morrer. Foi alimento do leão, matou, mas não morreu, deitou-se em cima dele e ficou. A adoração verdadeira é aquela que se requer renúncia. Se você adora o Senhor, quer seguir o Senhor, negue-se constantemente a si mesmo, todos os dias, todo momento. Negue-se, toma a cruz de Jesus e siga, porque o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito, somente em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.